Oi, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Amanda Down e leciono a matéria de Direito Civil 4, Contratos em Espécie, na Unifacvest. E hoje estou aqui para falar da nossa próxima aula, que traz o tema Os Contratos de Doação. Tá? Do tópico dos contratos em espécie, nós vamos ver agora os contratos de doação. Lembrando que eu já passei o material para vocês e acompanhem comigo para que fique mais claro a explicação. Então, basicamente, o contrato de doação ele é um contrato em que o indivíduo, por vontade própria, né, por próprio desejo, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para outra pessoa. Trata-se de um contrato gratuito em regra, unilateral e solene. A gratuidade ela está relacionada diretamente à vontade do doador. Não exige qualquer contraprestação, ele doa porque quer, tá? Para que o contrato seja firmado, ele não exige que a outra parte tenha alguma obrigação. A gente chama isso de doação pura, tá? Quando o doador estabelece qualquer tipo de encargo, de responsabilidade ou de obrigação para quem está recebendo aquele bem, a doação perde a característica de gratuidade e se torna onerosa. Quanto à unilateralidade do contrato, o contrato de doação cria a obrigação para somente uma das partes, por isso que ele é chamado de um contrato unilateral. Porém, se for um contrato de doação onerosa, ele vai ser bilateral. Em geral, trata-se de um contrato solene porque a lei impõe a forma escrita, salvo quando se trata de bens móveis com valor pequeno, aí pode ser uma doação verbal. É importante que a gente fale que o doador não se sujeita às consequências de evicção ou de vício redibitório, porque não seria justo, logicamente, que uma pessoa que, além de doar um bem do seu patrimônio, ainda ficasse responsável por esses vícios no bem, tá? Que ele ficasse responsável por indenizar de alguma forma se houvesse evicção ou vício redibitório. A gente conversou disso nas aulas sobre evicção e vício redibitório e a gente falou que o contrato de doação não cabia naqueles casos, a não ser quando a pessoa tem conhecimento do que está doando. Está doando um bem já com algum problema, ele perde logicamente sua finalidade. Para que a doação seja onerosa, a responsabilidade vai subsistir nesses casos, ou seja, quando eu fizer uma doação onerosa, que a outra parte tem que haver uma contraprestação, eu ficarei responsável pelos casos de evicção ou vício redibitório. Além disso, nas doações para casamento com certa e determinada pessoa, porque pode ser estipulado, tá? Um contrato de doação para aquela pessoa, se houver o casamento com determinada pessoa, o doador ficará sujeito à evicção, a não ser que as partes estipulem em contrato. Então, o contrato de doação possui dois elementos principais, que é o subjetivo e o objetivo. Os elementos subjetivos são os elementos primários de todos os contratos, acordos de vontade e liberalidade, ou seja, a vontade de receber, de doar sem receber nada em troca. E o elemento objetivo refere-se basicamente à diminuição patrimonial do doador, que consequente aumenta o patrimonial do donatário. Estou doando um bem que está saindo do meu patrimônio está tendo um decréscimo e a pessoa que está recebendo esse bem doado vai ter um acréscimo no seu patrimônio. Esse é o elemento objetivo. E a gente traz aqui os requisitos do contrato de doação. Para que ele possa ser firmado, o contrato de doação precisa seguir requisitos de ordem subjetiva e objetiva. O primeiro dos requisitos subjetivos refere-se à capacidade do sujeito, tanto ativa quanto passiva. Ele volta lá na teoria geral dos contratos, porque o doador deve ter capacidade de fato, ser maior de 18 anos ou emancipado, e além disso ter uma capacidade específica para alienar os próprios bens. No segundo caso, não se exige nenhum tipo de específico de capacidade para quem está recebendo, sendo que os civilmente incapazes podem receber doação sim, desde que o seu representante legal, seu tutor ou seu curador não se oponha. E no caso dos nascituros, desde que os pais aceitem a doação. Professor, é possível nascituro receber doação? Sim, é possível receber doação. Ele vai receber em nome de seus pais e vai ser o proprietário daquele bem quando ele tiver capacidade jurídica. Nesse sentido, cumpre mencionar que a gente tem que falar que algumas hipóteses especiais de doação, como a doação de pais para filhos, eu volto a falar cada vez que a gente fala de contratos. Quando a gente entra na esfera familiar ou sucessória, a gente tem que ter muito cuidado. Porque para a doação de pai para filhos ser válida, ela precisa da autorização dos demais herdeiros, tá? Porque ela vai configurar um adiantamento da herança, um adiantamento de legítima. Outra hipótese é a doação de bens móveis de pessoa casada. Nesse caso, para que a doação exista,
Tanto o marido quanto a mulher precisam de autorização do outro. E a gente chama isso de outorga uxoria. Caso essa autorização não esteja presente no negócio, teremos uma invalidade. E o ato pode ser anulado até 2 anos após o término da sociedade conjugal. Então quer dizer o quê? Se sou casado, meu cônjuge precisa anuir com essa doação. Logicamente, porque como a gente falou, há um decréscimo do meu patrimônio. Eu não posso me desfazer de um bem sem que meu cônjuge, casado comigo, tenha conhecimento e venha anuir sobre isso, ok? Gente, eu vou continuar essa explicação em um próximo vídeo, beleza?